acentuação das palavras na língua portuguesa. Mas eu posso adiantar para vocês que as palavras oxítonas, o que é uma palavra oxítona? O que é uma palavra oxítona? A sílaba mais forte é a última. Então, as oxítonas são acentuadas quando elas terminam em O, E e A, seguidas ou não de S. Por exemplo, a palavra sofá é uma palavra oxítona terminada em A. Tem acento. Sofá, sofás também tem acento. Porque é seguido ou não de S. Vai uma dica muito boa de ortografia para vocês. Turma, porque é, tá certo? Porque é que atrás tem acento e trás não tem. Mas o monossílabo terminado em A também é acentuado. Mas acontece que ele veio com Z. É o mesmo caso quando a gente falar das monossílabas. Ó. Aqui nós já estamos antecipando as palavras monossílabas, que são aquelas palavras que só têm uma sílaba. Veja, por que é que mês tem acento e vez não tem? Ah, professor, eu tinha uma dúvida tão grande nisso, às vezes eu vou escrever talvez, através. Aí eu não sei se tem acento, se não tem, você está aprendendo agora. As palavras terminadas em Z não recebem acento. Mas se o A, E, O vier seguido de S, sofá, sofás tem acento. Café tem acento. Cipó, né? Paletó tem acento. Por quê? Porque é oxítona terminada em O. Né? Então, A, E, O, seguidos ou não de S, recebem acentos. A ortografia, ela não vê só a escrita da palavra, só a grafia, letra. Vocês estão vendo também a questão da acentuação. Tá certo? Então, veja bem. A respeito do ex com S e o ex com Z. Para a prova de concurso, qual é a melhor dica que eu posso dar para vocês? A melhor dica que eu posso dar é a seguinte, ó. Campo é um substantivo, tá certo? Quando eu transformo o substantivo em adjetivo, olha aí, quando eu transformo o substantivo em adjetivo, ele é escrito com S. Os títulos em geral, né? Marquês, e se for no feminino, duquesa, marquesa. Ó, eu pego o substantivo e transformo em adjetivo. Agora, quando eu tenho adjetivo e transformo em substantivo, por exemplo, rígido é uma característica. Pense na palavra mais fácil. Pense na palavra belo. Adjetivo belo. Uma pessoa que é bela é porque ela tem o quê? Beleza. Olha aí o beleza com Z, o exa com Z. Então, o exa, tá? O ex, quando eu tenho um adjetivo e transformo em substantivo, aqui eu tenho adjetivo em substantivo. Ele vem com Z. Quando eu tenho o substantivo transformando em adjetivo, ele vem com S. Isso facilita bastante. E aí, na apostila de vocês, eu coloquei o passo a passo. Vamos acompanhando. Oi. Não, por quê? Porque tem a lei do primitivo e do derivado. O que às vezes o aluno tem dúvida e que a gente vai ver aqui é no sufixo isar. Por exemplo, se eu pegar a palavra útil, tá certo? Se eu pegar a palavra útil e eu quiser transformar em verbo, como é que vai ficar? Utilizar. E utilizar é com Z ou é com S?
Aí você vai aprender que o sufixo izar, com Z, é um sufixo formador de verbo. Então, útil, utilizar, com Z. Tá certo? Agora, se eu pegar o verbo usar, usar é com Z ou é com S? Por quê? Porque uso, o substantivo uso, é com S. E o sufixo de usar, gente, não é o isar, é só o AR. O sufixo formador de verbo, existe o sufixo isar, existe o formador de verbo. Ó. Formador de verbo, vamos colocar aqui para ficar melhor. É bom porque a gente vai explicar uma coisa, a gente acaba explicando logo tudo, né? Veja, útil, eu quero transformar em verbo. Eu vou ter o quê? Eu vou ter o verbo utilizar. O sufixo aqui é o isar. Sufixo formador de verbo. Se eu pegar a palavra uso e quiser transformar em verbo, eu vou ter o quê? Eu vou ter o verbo usar. E o sufixo aqui é só o AR. Análise. Análise é com Z ou é com S? São sufixos, vocês vão encontrar aí, ase, ese, ise, são sempre escritos com S. Os sufixos, ele está aí na... Vamos ver quem acha antes de mim. No finalzinho da primeira página, lá embaixo. Ase, ese, ise, ose são escritos com S. Metástase, diurese, análise, metamorfose, catequese é com S. Olha a outra palavrinha boa de concurso. Sublinha aí catequese. Sublinha, ou circula, né? Destaque catequese. Vocês estão vendo aí que catequese é com S. E catequizar? Por que catequese é com S e catequizar é com Z? Não. A gente falou aqui do anjo e do angelical. Diz que eram dois casos importantes para concurso, né? Você vai ver aí que catequese está escrito aí para vocês. Vem do grego e catequizar vem do latim catequizare, que é com Z. É porque essas duas palavras vieram de duas origens diferentes. Uma veio do grego, outra veio do latim. Mas para você não ter que se apavorar com isso, coloque em lugar de destaque na sua casa, na sua nota de aula, faça um cartaz para você olhar todo dia, escreva com batom no espelho do banheiro, né? Que anjo é com J e angelical é com G, que catequese é com S, mas catequizar é com Z. A viagem a gente vai já ver, porque é outra viagem, é outro assunto, tá certo? Mas voltando para cá. Então, aqui nós vimos uso com S, usar com S. Análise. Análise é com S. Se eu transformar em verbo, vai ficar como? Analisar com Z ou com S? Com S. Analisar é com S. Quem é o sufixo aqui? O sufixo não é o sufixo isar. O sufixo isar, formador de verbo, é sempre com Z. O sufixo aqui é só o AR. O S já faz parte do radical da palavra. Tá certo? Da mesma forma que com a palavra canto, eu formo o verbo cantar. Qual foi o sufixo aí? O AR. Então, o AR também é um sufixo formador de verbo. Hoje nós estamos vendo que o AR é formador de verbo, que o oso é formador de adjetivo, né? Porque só havia um sufixo que vocês conheciam, que ensinaram para vocês a vida toda. Mesmo sem dizer o nome sufixo, mas o pessoal diz assim, as palavras terminadas em mente são advérbios. E ainda dizia assim, que a palavra terminada em mente é advérbio de quê? De modo, né? Diziam que era de modo. Mas dependendo da frase, esse mente, se eu disser certamente, não é um advérbio de modo, vai ser um advérbio de afirmação. Então, sempre é uma questão de interpretação. Não vale a pena a gente decorar. Até aqui tudo bem? São muitas informações, vocês estão vendo, ouvindo, vocês estão compreendendo, mas vocês vão precisar cumprir aquilo que eu disse para vocês do gráfico do esquecimento.
Vocês vão ter que ver isso várias vezes. Quando a gente vê várias vezes, aprende. Por isso que uma pessoa que lê muito escreve bem. Lê muito e lê coisas boas. Como é que a gente lê coisa boa com WhatsApp, Instagram? Toda vida que vocês forem a uma clínica, a qualquer lugar que vocês tenham acesso a uma revista, mesmo que você não leia a revista toda, lê pelo menos a primeira página, que é o editorial, que geralmente é escrito pelo melhor repórter da revista, da editora. E vem sem erro de português. Outra coisa, no seu computador, né, no seu tablet, no seu notebook, quando você for acessar um e-mail, alguma coisa, pegue um provedor que tenha um noticiário, né, um UOL da vida. Quando você entra, ele já aparece as manchetes com principais notícias e ali mesmo, sem querer, a sua mente está tendo acesso a muitas palavras, a muitas informações. Olhe para o que é bom, porque a gente vê tanta coisa escrita errada. Por exemplo, tem aluno que vai escrever para no WhatsApp, escreve só o P. Eu também faço isso. A gente vai escrever que, escreve só o que. Quando? QDO. Aí, na hora que vai fazer uma redação, a gente já está tão viciado a escrever assim, que eu canso de ver redação de alunos meus com o P no lugar do para. Com a letra Q no lugar da palavra que. Com as abreviações. Por isso que o pessoal diz, a vovó já dizia, né, a de vocês também, que costume de casa vai à praça. Então, aquilo que a gente faz no dia a dia, se a gente não tiver cuidado, vai se repetir. Mas vamos nós. Bom, subindo aí um pouquinho, a gente já falou do mesmo ladinho, né? Ó, puro, pureza. Limpo, limpeza. Página 1 ainda, página 1, lá em cima. Belo, beleza. Rígido, rigidez. Sufixo oso, cheio de, formador de adjetivos, delícia, delicioso, gelatina, gelatinoso, gelatinosa, pode vir no feminino, mas o oso, formador, sufixo, né? Ele vai ser sempre escrito com S. Qual é a palavra que termina em oso, que é escrito com Z? Gozo, porque não é sufixo. Tem aí, né? Depois de ditongo, a gente usa S. Coisa, maisena. Professor, maisena é com S, é. E na caixa tem com Z. Por quê? Marketing. Todo mundo que dá aula de ortografia fala da maisena. E vocês sabem o que é um ditongo? O ditongo é quando eu tenho uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Porque na língua portuguesa, toda sílaba só pode ter uma. Existe sílaba com duas vogais? Sim ou não? Não. Só uma vogal. Se forem duas, é porque vai ser uma vogal e uma semivogal. Tranquilo. Então, aí, depois da regra dos ditongos, nós vamos para os derivados de primitivos gravados com S, né? Por exemplo, piso é com S, pisar vai ser com S. Análise é com S, analisar é com S. Paralisia é com S. Por isso que paralisar é com S. Aí o povo fica pensando que o sufixo aí é isar. Não, o sufixo é só o AR. Esse isar é com S. Liso é com S. Então, alisar com S. Catálise é com S. Catalisar também. Pesquisa é com S. Pesquisar também. Dica. Radical com S, derivado com S. Radical com Z, derivado com Z. E se o radical não tiver S nem Z, o derivado vai ser com Z, que é o caso do isar. Útil, não tem S nem Z. Então, nós vamos utilizar o sufixo isar. As, ies, is e os, acabei de explicar, que é com S. Vamos para a página 2. Gente, aí na 2 eu coloquei aqui uma dica para vocês. Olha aqui. Correndo, ganhei tempo. Correndo, ganhei tempo aqui debaixo dos dois R's. O que é isso, professor? São os casos em que, na transcrição para o português, nós vamos ter a presença do S. Ou seja, quando nós tivermos esse pedacinho aqui, o cor, por exemplo, concorrer. Olha aí, apareceu o cor.
Então, concurso vai ser escrito com S. Você vai lembrar, ó, correndo, ganhei tempo. Ou seja, cor, ND, RG e RT. São essas 4 terminaçõezinhas que eu queria que vocês fixassem. Correndo, ganhei tempo. Mas escreve desse jeito, porque é RG e RT. Então, por exemplo, concorrer, concurso com S. Pretender, olha aqui, não apareceu o ND? Então, pretensão vai ser como? Com S. Imergir, apareceu o RG. Então, imerso vai ser escrito com o quê? Com S. Imersão com S. Divertir, olha o RT. Divertir. Então, diversão com S. Tem aí no material de vocês mais exemplos. Olha, vejam. Pretender, pretensão. Ascender, que tem o ND também, marca aí o ND. Então, ascensão, finalzinho com S. Imergir, RG, imersão. Aspergir, vocês sabem o que é aspergir? Sabe? Aspergir. Às vezes o padre faz isso na igreja, vai fazer isso domingo que vem, que é a missa de Pentecostes, ele pega ali o baldezinho com água benta e sai aspergindo, é aquela águazinha que ele joga, né? Como você pode ter um aspersor também, que é como se fosse um borrifador que joga água em quantidades reduzidas. Quando o padre não tem um baldezinho, pega um galhozinho de planta, né, e sai dando banho quem está na frente. Mas é assim mesmo, vai purificando. Bom, divertir, tem o RT, diversão com S. Inverter, tem o RT, então inverso, inversão vai ser com S também. A dica é essa palavrinha, correndo, ganhei tempo. Se você pensa, correndo, ganhei tempo, aí você lembra do cor, do ND, o ganhei tempo embaixo dos 2 R's, por isso que eu coloquei o ganhei tempo aqui, ó, RG e RT. S. Bom, e ali, professor, você acompanha pelo seu material, regra do cedilha, antes da gente passar para ali. Na regra do cedilha, diz o seguinte, os sufixos assa, aço, ação, esse EC aí entrou de gaiato no navio, circule o EC. EC é escrito com C, realmente, mas você não usa cedilha antes de E. Quais são as letras em que o C não se transforma em cedilha quando está antes, vocês sabem? Uma dica boa, quando é que o C não se transforma em cedilha, antes de quais letras? Circular, vou já dizer por quê. Antes de E e antes de I. É só você se lembrar da palavra ceci. Pronto, alguma amiga sua que tem esse nome, ceci. Veja, o C antes do E e de I, ele não recebe cedilha. Quando é que o C recebe cedilha? Antes de A, de O e de U. Alguém sabe me dizer por quê? Para mudar o som, gente. Porque se eu escrever C e E, é Sé. Mas C e A é o quê? K. Para o som ser Sá, eu coloco o cedilha. Né? E a mesma coisa com o. Isso aqui vai ficar o quê? Có. Para transformar em Só, eu coloco o cedilha. E aquela sílaba erótica. Né? Para ficar Su, eu tenho que colocar o cedilha. Mas o E e o I, eu não preciso desse artifício. O C antes do E já é Sé. Eu não leio o quer, em nenhum caso da língua portuguesa o C com E vai ser quer. Nem o C com I vai ser que. Por isso que eles nunca vão receber o cedilha. Então, esse EC aí é escrito com C, mas não tem cedilha, porque está antes do E. Oi? Ah, tem um caso que é tira e queda, que você toda a vida vai usar o SS. Sabe qual é? É o imperfeito do subjuntivo. A desinência do imperfeito do subjuntivo é SSE. O verbo no imperfeito do subjuntivo. É aquela frasezinha que você diz assim, se eu... Pronto, aí vai aparecer o SSE. Se eu cantasse, se eu falasse, se eu dissesse, toda vida que esse SSE for um tempo de uma possibilidade, de uma hipótese, que é o imperfeito subjuntivo, se eu gostasse disso,
SSE. Professor, se eu tivesse dinheiro, SSE. Professor, se eu ficasse doente, SSE. Tá certo? É uma das situações. É o imperfeito, vou anotar aqui para vocês, imperfeito do subjuntivo. É porque são tantos casos, ainda vão aparecendo mais, né? Imperfeito do subjuntivo. Agora, sabe qual é a minha preocupação, gente? Quando eu explico ortografia, que são muitas regras, é de o aluno dizer assim, Ave Maria, são muitas regras. Está vendo que eu não aprendo um negócio desse? Aí quando você coloca na sua cabeça que você não aprende, você está advogando contra você. Você está mandando uma mensagem de que isso é impossível. Então, qual é a orientação que eu dou? Por exemplo, hoje o professor Valmir está em uma aula falando de toda a ortografia. Filtre. Pega uns 3, 4 casos que você achou legal e aprenda esses 4. Você já começou. Quando for na próxima semana, diga, eu vou aprender mais 2. Na semana seguinte, mais 2. Vai aprendendo aos poucos. No lugar de você se apavorar e dizer que você não é capaz. Ó, tem gente que achou que nunca ia comprar um carro. Aí foi juntando para poder comprar. Comprou. Tem gente que faz o contrário. Primeiro compra, aí fica devendo, para depois juntar. Só que no concurso, é melhor você juntar para poder passar, do que você esperar passar para estudar português, porque aí você não vai passar, não vai chegar. Esse é o objetivo. Tem coisa que não dá para você inverter a ordem. Então, comecem devagar. Uma criança, quando ela vai andar de bicicleta, ela começa com 2 rodinhas, depois coloca só uma, até que tira as 2 e ela sai andando. Se ela botar na cabeça, eu não vou conseguir, se ela criar o trauma, ela nunca vai andar de bicicleta. É como o trauma de direção. Tem gente que bota na cabeça que não vai aprender a dirigir, que não nasceu para isso. Mas não tem quem faça. Uma pessoa diz que nunca vai montar um cavalo, que nunca vai andar a cavalo. Ela não anda. Por quê? Porque ela está advogando contra si. Não façam isso. Tem muita regra? Tem, mas eu vou aprender 2. Eu vou aprender 3. Na próxima semana eu aprendo mais 2. E quando você menos esperar, você aprendeu tudo. Vão com calma, mas vão sempre confiantes. Vamos lá. Bom, então aí, aça, aço, ação, isso, ensa, ursa, urso, são sufixos. Eu coloquei os sufixos para vocês, por quê? Porque esses sufixos são escritos com cedilha. Vejam aí, né? Barcaça, mormaço, embarcação. Estão vendo que amanhecer não tem hífen? Porque não se usa, ou não tem, desculpem, cedilha, não se usa cedilha em qual, como é o nome da pessoa? Ceci. Mas Ceci. Nem antes de nem antes de ir. Mas postiça tem, porque se não tivesse ia ficar postica. Maciço ia ficar macico. Por que que criança tem cedilha? Se não tivesse ia ficar como? Crianca. Dentuço ia ficar dentuco. E os derivados do verbo ter? Essa dica é muito boa. Todo derivado do verbo ter é escrito com cedilha. Veja aí, quantos eu coloquei? Deter, detenção, ater, atenção, conter, contenção, abster, abstenção, deter, detenção, reter, retenção. Reter é o verbo ter com o prefixo ré. Estão vendo aí? Aí nós temos o verbo ter com alguns prefixos, que são os derivados do verbo ter. Professor, o que é primitivo e o que é derivado? Vocês sabem, não sabem? O que é uma palavra primitiva? É a que dá origem para outras. Por exemplo, a palavra pedra. Pedra vem de quê? Vem de pedra mesmo. Ela é primitiva. Agora, com a palavra pedra, eu posso formar pedrada, pedregulho, pedreiro, pedrisco, apedrejar. Olha aí. Então, essas palavras são as palavras derivadas. E como é que eu chamo o conjunto das palavras primitivas com as palavras derivadas? Boa pergunta, né? São palavras cognatas. Sabiam disso? Vocês sabem de onde é que vem essa palavra cognata? Cognata vem de cog ou vem de nata? Hein? Vem de nata. E nata vem de onde?
Digo do leite não, que eu digo de qual foi o peito que o leite saiu, viu? Ora. Vocês sabem de onde é que vem a palavra nata? Nata, gente, vem de nascimento. É por isso que tem Natal, que é o nascimento de Cristo. A mulher não faz o pré-natal, né? Qual é a sua terra natal? A terra em que você nasceu. Eu sou nato de tal lugar, eu sou nascido em tal lugar. Então, nato é de nascer, tá certo? É Natal. Então, o que são palavras cognatas? São palavras natas, palavras nascidas da mesma origem. Exemplo de cognatas: pedra, pedrada, pedregulho, pedreiro, pedrisco, apedrejar, todas vêm da mesma palavra. Entenderam que é uma palavra cognata? Né? Então, vou colocar aqui, ó, de pedra, pedrada. E você está vendo aqui que dentro das cognatas existe a primitiva e as derivadas. Agora, se eu dissesse assim, ó, uma pergunta para vocês, um desafio. Quadro, pincel, aluno, carteira, são palavras cognatas? Sim ou não? Aluno, pincel, lousa, cadeira e escola. São ou não são palavras cognatas? São não? São não, que não nasceram da mesma origem. Professor, elas não são cognatas? Não. Mas elas pertencem ao mesmo campo semântico. Olha aí que legal, é porque eu me empolgo, sabia? Campo, é isso aí, vocês ficam aprendendo só tudo. Campo semântico. O que são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico? São palavras que pertencem ao mesmo campo de significado. Que é pincel, por exemplo, carro, pneu, direção, não são cognatas, mas pertencem ao mesmo campo semântico. Pedra, pedrada, pedregulho, são palavras cognatas e podem pertencer ao mesmo campo semântico, dependendo de como elas forem empregadas. Tranquilo? Perceberam qual é a diferença da cognata para o campo semântico? A cognata é como se ela tivesse o mesmo DNA. O campo semântico, não. Eles não têm a mesma origem, mas eles têm um sentido de grupo. Eles se envolvem no sentido, eles se envolvem no significado. Tá bom? Bom, aí continuando. Eu coloquei o emprego do e e do i. Gente, isso aí é uma dúvida que muita gente tem, que eu queria que vocês aprendessem essa. É um dos casos que é muito simples. É quando você vai escrever, por exemplo, efetue. Professor, efetue. Esse ui no final é com i ou é com e? Efetue. Perdoe. É com i ou é com e? Então, para você não ter dúvida, eu fiz uma frasezinha, ó. E atrair para possuir vai doer. Ou seja, quando você atrai uma pessoa e você quer ser dono daquela pessoa, você sofre. Aí a frase que você vai aprender é atrair, ó, o verbo terminado em air, para possuir, o verbo terminado em uir, vai doer. O verbo terminado em oer. O que eu quis dizer com isso aí? Que os verbos terminados em air, uir e oer, na terceira pessoa vão ser escritos com i. Ou seja, atrair na terceira pessoa, ele atrai com i. Possuir, ele possui com i. Doer, o ferimento dói. Esse dói é escrito com i. Então, qual é a frase que a gente vai aprender? Atrair para possuir vai doer. Atrair para possuir vai doer. Ih, já está sentindo a dor. Então, esses verbos terminados em air, uir e oer, na terceira pessoa, são escritos com i. Professor, e o é? Aí a gente vai pensar naquela pessoa que sofreu uma decepção muito grande na vida, tá certo? Mas ela descobriu o seguinte, que só há uma coisa a fazer: perdoar e continuar. Perdoar, olha aqui, os verbos terminados em oar e continuar. Por que eu usei o e?
para dizer que os verbos terminados em oar e o ar, na terceira pessoa, eles são escritos com E. Então, perdoar, que ele perdoe. O verbo doar, que ele doe, né? E o verbo continuar, que ele continue com E. Então, você vai lembrar do perdoar e continuar. Perdoar e, para dizer que é com E, continuar. E o atrair para possuir, vai doer. O que você vai fazer para aprender isso aqui em casa? Antes de dormir, ainda hoje, é igual remédio, tem que ser 3 vezes ao dia. A primeira revisãozinha, né? Quando sair daqui, você vai se lembrar dessa frase e vai dizer que o segredo é perdoar e continuar. E vai pegar esses 5 verbos e colocar na terceira pessoa do singular. Vai fazer o que eu vou fazer aqui, ó. Atrair. Aí você vai escrever atrai com I. Ele atrai. Atrair para possuir. Então, ele possui. Vai doer. Ele dói. Com acento. Pois a gente vai ver por quê. Ele dói, né? Agora, depois disso tudo, a pessoa atrás de você, queria mandar em você, queria ser seu dono, você se machucou muito, mas só tem uma solução. Qual é? Perdoar e continuar. Então, que ela perdoe com E e que ela continue feliz com E. Pronto. Ó, vocês estão vendo como é que a gente estuda? Eu ensino a matéria para vocês e ainda ensino como é que a gente estuda. Aí você faz isso ainda hoje, antes de dormir. Aí depois de 3 dias, faça mais uma vez. Será que eu ainda me lembro daquela regra do Valmir? Pegue essa. Pegue a do pôr e do querer. Que todos os derivados de pôr e querer são escritos com S. Aí você já pegou 2. Se quiser pegar os derivados do verbo ter, que é fácil também, já tem mais uma. Se quiser pegar a do belo, que é um adjetivo, e transformar num substantivo, que você já sabe que é beleza, ó, substantivo para adjetivo, o ESA foi com Z. Ó, se do substantivo para o adjetivo foi com Z, então do adjetivo para o substantivo vai ser o quê? Vocês estão vendo quantas coisas a gente aprendeu? Porque uma coisa é você sair escrevendo aleatoriamente. Outra coisa é você saber por quê. Você também aprendeu que mês tem acento e é com S. Mas vez não tem acento e é com Z. Talvez não tem acento e é com Z. Mas através tem acento e é com S. Rapaz, professor, pois não é que eu já aprendi, foi coisa. É porque às vezes a gente nem acredita na gente. A gente cria logo o trauma. Não, ortografia eu não aprendo, não. Vejam quantas coisas. Só brincando aqui, relembrando quantas a gente já viu. Mas vamos lá que tem muita coisa para hoje. Bom, continuando. Eu coloquei também aqui, vocês estão vendo, o emprego de 2 S's. Desinência do imperfeito do subjuntivo, que me perguntaram e eu antecipei, se eu dissesse, se eu fizesse, se eu falasse. E vocês estão vendo aí uma sequência de verbos, ó. Ceder, metegredir, mitimi. Você pode aprender assim, é um recurso facilitador, né? Ceder, metegredir, mitimi. Que é isso, menino? Ceder, metegredir, mitimi. Ceder, metegredir, mitimi. Pronto. O que é isso? São as palavras que vão dar 2 S's. Por exemplo, proceder, processo, vai ser com 2 S's. Prometer, promessa, vai ser com 2 S's. Eu usei o pro aqui, prefixo, para os 3. Progredir, progresso, vai ser com 2 S's. Qual é mesmo, professor? Como é o nome do animal? Ceder, metegredir, mitimi. Né? Ceder, metegredir, mitimi. São coisa besta, nome de remédio. A gente aprende nome pior, coisa mais feia, né? Mas eu tinha uma amiga que o nome dela era horrível. E a gente aprendia. Né? Tem uns que para você lembrar, é porque a gente não pode dizer, porque às vezes o povo tem o nome aí, é conhecido e dá confusão, né? Mas eu acho que eu já disse para vocês, uma ex-aluna que eu tive, me perdoe se alguém conhecer, que o nome da menina era Lupriquitiana. Lógico, tudo bem, que isso é difícil de esquecer, né? Mas como é que uma pessoa vai, né? Lupriquitiana.
Não tem nome próprio, o radical entra tudo. Mas houve uma semana de artes e os meninos fizeram uma música para ela. Gente, colégio de padre. E o apelido da menina era Pri. Aí fizeram a música no subjuntivo. Eu vou dizer a letra, depois eu canto um pedacinho para vocês. Era assim, ó. Pri, que tu não me abandones. Já estou imaginando, né? Pri, que tu me queiras bem. Pri, que tu seja só minha e não seja de ninguém. Aí quando começou a Semana de Arte e Cultura, e os meninos começaram, né? Pri, que tu não me abandones. E era em ritmo de forró. E os padres correndo, perguntando. Mas ninguém saía. A arte. Só que no colégio de padre de freira não podia. E a homenageada era a Lupriquitiana. Então você vê que tem nome invocado. Então você pode aprender isso aqui. Gente, se vocês olharem no Google, nomes estrambóticos. Não é estrambólico, não. Tem que dizer assim, mas negócio estrambólico. Não existe essa palavra no português. É estrambótico. Vocês vão ver 1, 2, 3 de Oliveira 4. Ford Carro do Brasil. São os nomes tão esquisitos. Olha, tem uma atriz que o nome é Eva Gardner. Aí a mãe botou na filha Eva Gina. Já pensou? Né? A irmã Ava Gina. Minha filha, vai pentear a vagina, por favor, que a bichinha está toda assanhada, né? Vai dar uma madeira na boca da vagina. Tá bom. Ó, então vamos para cá. Então, permitir, nós estamos falando de 2 S, permissão. Vocês só gostam do que não presta, né? Permissão. Imprimir. Impressão. Né? Então, hoje, vocês estão vendo aqui? Então, aprendam essa regrazinha do CD, metegredi, mitimi. CD, metegredi, mitimi. São escritos com 2 S's. Tem aí na apostila, só não tem a dica, a regra, né? Mas tem os exemplos. Bom, continuando, nós já falamos aí do cedilha, já estava do outro lado da folha, no X e do CH. Acompanha aí o X e o CH. Lá embaixo, na página 2, tem assim. Lá embaixo só tem o título, emprego do X e de CH. Aí nós vamos subir. X depois de ditongo. Qual é a outra letra que a gente usa depois de ditongo, que a gente aprendeu hoje? Quem é que lembra? Coisa S. Depois de ditongo, S. Depois de ditongo, X. Olha aí. Caixa, peixe, trouxa. Professor, quais são as exceções? Guache e recalchutar. Recalchutar porque vem de caucho, né? Tem aí na apostilazinha, lá em cima, né? Depois de ditongo, você usa o X. Exemplo, caixa, peixe. Por que peixe é com X? Porque o X está depois do ditongo. Mas no caso da palavra guache, francesa, e recalchutar, caucho é com CH, então recalchutar vai ser com CH. Vocês sabem o que é um caucho? É uma árvore. É uma árvore de que se extrai também o látex da borracha, tá certo? Caucho. Oi? Peixe é crescente ou decrescente? O que vocês acham? Tem uma regra do Tivalmi que não falha. Muito é crescente ou decrescente? Que o povo diz, não, é crescente? Resumindo, não sabemos. Vamos aprender. Olha, aprendendo é o seguinte, tem uma regrazinha que eu inventei, gente, que é muito boa, para você saber quem é a vogal e quem é a semivogal. Você vai fazer de conta que só existe uma, porque a vogal é a mais forte. Por exemplo, se só existisse o E, a palavra seria peixe. Se só existisse o I, a palavra seria piche. O que parece mais com peixe? É peixe ou piche? Então, o E é a vogal. Se o E é a vogal, o I é a semivogal. Do maior para o menor, decrescente. No caso da palavra muito, o que parece mais com muito? É mútuo ou mito? Então, o E é a vogal e o I é a semivogal. Ditongo decrescente. Não falha, é massa essa regra. Toda vida que você tiver dúvida, você vê qual que parece mais, que é o mais forte. Professor, esse negócio aponta para baixo, não sobe não? Menino, tia quieta, olha. Olha o que acontece no quarto. No quarto, sobe ou desce? Safado, ó.
que parece mais com quarto? É curto ou carto? Carto. Então é a vogal. Ó, semivogal, vogal, xonhonhonhon, no quarto lá em cima. Pronto. Só você lembrar que no quarto sobe. Pronto. Então, vale. Qualquer regra, porque a semivogal é a metade da vogal. O que é uma semicircunferência? É a metade da circunferência. Então, a semivogal é um som que é a metade da força da vogal. Por isso que a palavra parece mais, porque é mais forte. É o que marca, né? O A sempre é vogal. Vocês vão ver que o A sempre é vogal. Por exemplo, o que acontece com a mãe? Sobe ou desce? Mãe. O que parece mais com mãe? Mã ou mi? Então é a vogal. Ó, xonhonhonhon. Pauzinho apontou para baixo. Pessoal, como é que você está apontando para baixo? Olha para a cabecinha. Ó, se a cabecinha estiver para baixo, é porque cresceu ou decresceu? Decresceu, ó, o maior para o menor. Tá certo? E com o pai, o que acontece? Pá ou pi? O que parece mais com pai? O A sempre é vogal, não tinha nem que fazer isso. Vogal, semivogal é a metade. Ó. Gente, quantas sílabas nós temos na palavra Deus? Quantas sílabas? Uma ou duas? Se forem duas, são duas vogais. Toda sílaba tem que ser vogal. E se forem duas vogais, as duas têm que ser fortes. Oh, meu Deus, eu tenho fé em Deus que eu passo no concurso. É Deus? É? Não. São dois fortes ou um forte e um fraco? O que parece mais com Deus? Des ou dus? Então, o E é vogal e o E é semivogal. Olha aí. Estão vendo? Para baixo, decrescente. Para cima, crescente. E com a tia, sobe ou desce? O A sempre é vogal. Ótimo. Menino, que povo inteligente. Alunos preparatórios, objetivo, concurso direto para todo o Brasil. O A sempre é vogal. E esse I é forte ou é fraco? Eu estou perguntando se é forte ou se é fraco. Se fosse minha filha, você conhece minha tia? Você quer ver minha tia? Eu mostro minha tia para você. É tia ou é tia? É um fraco e um forte ou os dois são fortes? Vocês estão vendo como a gente aprende brincando, gente? Se os dois são fortes, são duas vogais. Se são duas vogais, eu tenho quantas sílabas? Duas, porque toda sílaba só pode ter uma vogal. Pronto. Nós já vimos aqui de quebra de tongo e vimos o hiato, tá certo? A gente passeia nessa gramática todinha, tá vendo? Vamos lá. Então, já vimos aí depois de tongo, depois da sílaba inicial em. Ó, toda vida que nós tivermos uma palavra começada com em, já sabemos que depois a gente vai escrever o X. Veja aí as palavras, enxurrada. A pessoa estou com a enxaqueca, enxaqueca é com X. Mas existem algumas exceções, que são das primitivas e das derivadas. Por exemplo, tem uma que não tem aí, mas vocês vão acrescentar. Acrescente aí a palavra enxiqueirar. O que é enxiqueirar? Enxiqueirar é colocar onde? É assim, é? É assim? Professor, o senhor está dizendo que depois do EN a gente escreve X. Acontece que enxiqueirar vem de chiqueiro. E chiqueiro é com CH. Então, enxiqueirar é com CH. As outras palavras que estão aí, vocês estão vendo, né? Por exemplo, encharcar. Por que encharcar é com CH? Porque charque é com CH. Carne de charque. Enchoçar é com CH, porque choça é com CH. Vocês sabem o que é choça? É um casebre, uma casinha pequena. Enchumaçar vem de chumaço. Chumaço de algodão, chumaço, aí é com CH. O que mais? Encher, porque vem de cheio, e tem outra que não tem aí. Enchapelar. O que é enchapelar? O que é enchapelar?
colocar o chapéu. Então, em chapéu é com X ou com CH? Por que é com CH? Porque chapéu é com CH. Então, a regra diz que as palavras, depois de EN, a gente usa X, a não ser que seja uma palavra derivada de outra que já seja com CH. Como é o caso de chapéu, que é com CH, aí enchapelar é com CH. Chiqueira é com CH, então enchiqueirar é com CH. Tá bom? Outra regra, vocês estão vendo que são muitas regras, mas elas são fáceis. Por isso que eu dei aquela dica de você ir aprendendo aos poucos. Cada dia umas 4. Emprego do G. Vejam aí. Gente, tem o G e o J. Não é verdade? Mas você vai ver que o G, antes do I e antes do E, ele vai ter som de J, vai ter som de J. Se eu quiser que ele tenha um som de G, eu vou ter que colocar o quê? O U, né? E aí que vai aparecer. Veja, nas terminações ágil, égio, ígio, ógio e úgio, é sempre G. Ágil, égio, ígio, ógio, úgio. E aprenda que já vem com acento. Por quê? Porque é paroxítona terminada em ditongo. Ágil, égio, ígio, ógio, úgio. Então, é uma palavra que a gente nunca esquece, que é colégio. Então, colégio não é com G, então você já sabe que se colégio é com G, aí você vai ver, ó, as da sequência aí no caso. Estágio, olha aí, colégio, estágio, relógio, prestígio, refúgio, né? Viagem, garagem, fuligem. Professor, viagem, o senhor está dizendo que é com G. É, mas existe o verbo viajar, que a gente vai já fazer uma questãozinha sobre isso. Por exemplo, eu vou dizer, vamos preencher aqui com viagem. A, pontinhos, foi tranquila. Espero que vocês, pontinhos, muito. E agora? O primeiro é com G ou com J? Agem aqui é o substantivo, né? Então, se é substantivo, é com G. A viagem foi tranquila. Viagem com G é o substantivo. Agora eu digo, eu espero que vocês viajem muito. Que eu viaje, que tu viajes, que ele viaja. Aqui nós temos o verbo viajar. E o verbo viajar é com J. Então, conjugado, que vocês viajem muito. Cuidado com isso aqui, tá bom? O verbo é com J, o substantivo é com G. Aí ele dá outra palavrinha para vocês, ó. Encorajar é com J. Então, encoragem é com J. Ultrajar, por isso tem uma banda, né? O traje a rigor. Por que o traje é com J? Porque ultrajar é com J. O já é um sufixo formador de verbos. Palavras que merecem atenção especial. Aqui é que vai começar a nossa brincadeira. Agora é que vocês vão sentir o cheiro de concurso. Tá certo? Primeira questão. Complete com A, com H ou A sem H. Vamos fazer aí a primeira. A com H ou A sem H. Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem as 5 primeiras e a gente corrigir. Vamos ver quem se garante. Se errar, não tem problema. O importante é aprender.
Podemos começar? Vamos dar algumas dicas para ajudar vocês. Ó, primeiro, vamos ver o que, que vocês sabem. Pessoal, esse A com H, vocês acham que ele vem de quê? De onde? Do verbo haver. Então, o A com H é o verbo haver. Então, quando eu digo há 2 semanas, eu poderia dizer que faz 2 semanas. Eu queria que vocês aprendessem isso para a vida e para concurso. O verbo haver, indicando o tempo, ele é impessoal. O verbo haver, indicando o tempo, ele fica na terceira pessoa do singular. Então, eu digo, por exemplo, há 2 dias. Tem gente que diz assim, ó, há 2 dias atrás. O que vocês acham? Há 2 dias atrás. O que vocês acham? Hã? Estão vendo? É essa a minha preocupação com vocês em concurso. Ainda bem que nós estamos aqui, viu? Por quê? Porque às vezes quando a gente vê uma coisa que a gente sabe, a gente esquece as outras. Eu escrevi atrás com Z e com acento. Mas vocês ficaram tão preocupados com o verbo haver que nem notaram a ortografia do atrás. Quer dizer, se isso fosse uma questão do concurso, é assim, na frase, há 2 dias atrás. Se retirássemos o verbo haver, o texto estaria correto. Aí todo mundo diz, ah, tá, porque tirou o verbo haver, já é atrás. Está não, porque a grafia está incorreta. Cuidado, eu fiz de propósito, porque eles fazem essas pegadinhas com vocês e vocês já vão sair daqui escaldados, viu? Cuidado. Então, atrás é com S, atraso é com S. Olha aí. Então, atrás é com S. Tem acento? Tem, sim. Não tem se fosse com Z. Oxítona terminado em A. É porque eu fico apavorando vocês. Mas é isso mesmo. É para na hora da prova estar todo mundo, viu? Tranquilo. Aí em Fortaleza, o pessoal ele está deixando a gente doido para a gente ir para o consultório dele. É não que eu não atendo aluno. Olha, então, veja bem. Há 2 dias atrás, isso aqui é uma redundância, é um pleonasmo, que quer dizer o quê, professor? Uma repetição desnecessária. Então, como é que eu poderia corrigir a frase? Há 2 dias, viajou há 2 dias, ou viajou 2 dias atrás. Tá certo? Esse verbo haver, quem é que me dá um sinônimo para ele? Faz 2 dias. Ele está indicando o tempo decorrido. É faz 2 dias ou fazem 2 dias? O verbo haver e o verbo fazer, quando eles são sinônimos, quando eles indicam tempo, eles são casos de oração sem sujeito. Se eles não têm um sujeito para concordar, para ir para o plural, o que, que a gente faz? A gente deixa no singular. Então, esse A com H, ele é do verbo haver, ele é sinônimo de faz, indica tempo passado, tempo decorrido. E o A sozinho, sem o H? Ele pode ser preposição, ele pode ser artigo. Quando ele é artigo, ele vai acompanhar o substantivo, a menina, a garota, né? E quando ele é preposição, gente, ele pode indicar tempo futuro e ele pode indicar distância. Olha que legal. Eu digo, viajou há 2 semanas. É a com H. Que ela já viajou, é passado, faz 2 semanas. Agora, ela viaja de hoje a 20 dias. A sem H, porque ela ainda vai viajar, é tempo futuro. E ela vai ficar a 200 quilômetros daqui. A sem H, porque é distância. Então, ele pode indicar tempo futuro e pode indicar distância. Tempo futuro, agora todo mundo vai acertar. E distância. Quer ver como todo mundo acertou? Olha, se vocês confiassem em vocês, pelo menos a metade do que eu confio em vocês, ixi, já não estavam nem aqui hoje.
A gente está gastando dinheiro do concurso, gastando o salário. Vamos nós. Primeira. Há dias que não viajo. Comece H. Comece A. Comece H, né? Deixa de H, menino. Esse A aí é A com H, porque está indicando o tempo passado. E bom é que você agora sabe, ainda sabe por quê. A 2. Ele ficou a 3 metros de distância. Por quê, presidente? Sem ter mais nem graça, né? Já disse tudo, aprenderam tudo, estão sabendo mais do que os outros. 3. Por isso, quando vocês forem fazer concurso, eu nunca vou desejar boa sorte para vocês, viu? Eu vou desejar sorte para os concorrentes de vocês, porque vocês vão com tudo, meu filho, eles vão se acabar, os pobres vão se matar tudinho, ó, vamos lá. Terceira, daqui a alguns séculos, com sem H. Por quê? É tempo futuro, ainda vem. Os homens ainda se lembrarão do celular e das conversas informais. Ó, isso aí ele já fez para vocês, que há muito tempo, porque é tempo passado, com H, né, está feito, vem sendo importantes formas de comunicação. 4. Você se referiu, HA dias, né, faz dias, às diferenças entre, com sem H. Esse é uma preposição das suas ventas, tem vergonha, artigo, linguagem é substantivo. Sabe porque a gente confia no senhor, eu não mandei, olha, vamos lá. Aí tudinho, o importante é participar, a linguagem escrita e a... Agora sim, agora o A é preposição. Artigo. Professor, e cadê o substantivo? Está subentendido, né? É preposição, não, ele é o quê? É também não, que não tem substantivo aí, está subentendido. Substitua esse A por outra palavra. Ó, quando eu digo assim, entre a linguagem escrita e aquela falada. O A, quando é igual àquela, é pronome demonstrativo. Tome, é porque isso aí também é pós-graduação. Vamos lá. Dizendo que essas variações linguísticas só... HA, há alguns anos, começaram, agora sim, agora é preposição, a ser investigadas cientificamente. O professor está ensinando ortografia, ainda quer que vocês saibam morfologia, né? Mas mesmo, a gente vai aprendendo. Por exemplo, o O também pode ser pronome quando eu digo assim, ó, a gente sai para tomar um suco, aí o garçom olha para você, você que perguntou, aí diz assim, você vai tomar, eu tomo um suco, aí você vai tomar cerveja. Ele diz, qual é a cerveja que você quer? Aí ele diz, qual a cerveja que você quer? Esse A é artigo, a cerveja. Aí você responde, a de sempre. Aquela de sempre. Aí ele é pronome demonstrativo, tá certo? O de sempre, pronome demonstrativo. Vocês sabem quando é que o O e o A são pronomes demonstrativos? Geralmente, uma dica certíssima assim de concurso, quando eles vêm antes do de e do que. A de sempre. A que você quer, aquela que você quer. Então, toda vida que o A vier antes do de e do que, demonstrativo, né? O A, se ele vier antes da preposição de ou do que, e ele for igual àquele, aquela, ele vai ser pronome demonstrativo. A gente ainda vai estudar tudo isso, viu? É porque eu já vou deixando aí na mente de vocês, para quando eu falar, vocês já lembrarem. Vamos nós? Eu brinco com vocês, eu faço essa mesclagenzinha, gente, porque uma aula de ortografia, você passar 3 horas estudando só ortografia, ninguém aguenta. Mas quando a gente lança um desafio, brinca, conta a história, aí eu puxo para a gramática, mostro uma coisinha de sintaxe, aí o tempo passa, realmente passa e a gente nem percebe, né? Já já o intervalo. Vamos nós. A5. Fiz não, A5, né? Acredita-se que de hoje a alguns anos, com sem H? Com sem? De hoje a alguns anos ainda vai acontecer, é futuro, né? Sem H.
As pessoas resgatarão uma relação mais pessoal, como há muito tempo, há com H, e a palavra tempo está subentendida, né? Como há muito deixaram de ter. 6. Há séculos, com H um sinônimo, para esse A. Há séculos. Faz séculos. Quem é o sujeito desse verbo haver? É a palavra sé. Tudo bem, oração sem sujeito. E se fosse faz séculos? Idem, oração sem sujeito. Nem explica oração sem sujeito, eles já estão sabendo. Então, há séculos, o homem busca superar os limites do tempo e do espaço. Daqui a algum tempo, A sem H, porque é futuro, e isso será resgatado. 7. Há uma semana, com H, que não assisto a jornais sem H e com acento. Muito bem, ficaram calados porque não tem acento nenhum. Não tem acento grave. Ô, povo maravilhoso. Porque o A no singular não recebe acento grave antes de plural. A jornais. Daqui a pouco, sem H, porque ainda vai acontecer, vou me inteirar dos fatos. 8. A casa, sem H. Mas se eu dissesse assim, a casa de rico e casa de pobre, aí seria como? Com H, porque seria sinônimo de existir, o verbo haver. Então, aí é A sem H, a casa fica, A sem H, distância, 10 quilômetros daqui. Parando tanto, não chegaremos, ainda vai chegar, é futuro, se é futuro, é A sem H, nós chegaremos a tempo de ver nem a metade, o artigo do espetáculo, que já deve ter começado com H 40 minutos. Pode complicar que vocês não erram mais não. Mesmo que eu complique, vocês aprenderam. Só porque pelo jeito estão perguntando como foi. Ó, vamos lá, ó, insegurança. Confia em vocês. 9. O desastre ocorreu. Mas não já aconteceu? Sim, mas aí ele está falando é da distância. Mesmo que a frase esteja no passado, né, se ele estivesse referindo à distância, é sem H. Vira aí a pegadinha? É, sem H porque é a distância. O desastre ocorreu há poucos metros daqui, agora há uns 10 minutos. Aí é com H, porque aí está indicando o tempo. O primeiro indicou distância, o segundo indicou tempo. Daqui a pouco chegarão os bombeiros. Sem H porque é futuro. 10ª. Há tempo não estudo tanto quanto agora. Com H porque está indicando tempo decorrido. Vamos fazer um intervalozinho de 10 minutos e retornar, tá bom?